Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui é Helder de Araújo no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 1º de outubro, uma terça-feira, dia bastante quente aqui em São Paulo, capital paulista, aí por volta de uns 30 graus. E tivemos a resposta aí contundente do Irã, enfim, a resposta que tantos analistas prometiam e esperavam e até mesmo exigiam da parte do Irã. O Irã mostrou que pode atingir Israel com mísseis hipersônicos e parece que atingiu fortemente. Inclusive, Tel Aviv é a capital do país, do Estado sionista de Israel. Veja, este ataque aí era aguardado, era esperado e ele ocorre poucos dias depois de um brutal ataque de Israel lá no sul do Líbano, em Beirute, onde ele ceifou, aí, eliminou, exterminou importantes líderes do Hezbollah. Veja, falar um pouco aqui sobre a característica monstruosa, né, do sionismo. Né? Veja, o conceito de monstro ele é muito presente na cultura sionista, inclusive talmúdica, né, cabalística. Veja, o conceito de golem, ou golem, vou falar golem, né? Veja, o golem é um monstro, né? Ele é criado a partir de uma origem não definida, de uma origem informe, como se fosse uma matéria-prima que vai ser moldada pelo feiticeiro através de processos aí mágicos, místicos, cabalísticos, né? Na verdade, ele é um ser feito de barro que vai ser trazido à vida através da bruxaria. Veja, isso não é tão inusitado assim, porque no Gênesis é dito que o ser humano foi moldado a partir do barro, que é uma espécie de matéria-prima aí básica, né, na superfície terrestre. Né? Existe um livro do Gustav Meyrink, veja, é um livro que eu li quando jovem, né, chamado O Golem. Né? Veja, o Golem é um ser artificial, místico, associado à tradição mística do judaísmo, particularmente a Cabala, né? E que pode ser trazido à vida através de um processo aí místico, espiritual, mágico, né? Veja, o Golem ele está por trás ou serviu de inspiração para outros seres criados artificialmente. Por exemplo, o homúnculos na alquimia. Veja, no romance moderno nós temos o Frankenstein, né? Essa obra de Mary Shelley. Eu assisti muitos filmes do Frankenstein, né? Me lembro aí dos atores do Vincent Price, do Bela Lugosi, Christopher Lee, Boris Karloff. Veja, o filme de 1931, o primeiro filme do Frankenstein, foi inspirado pelo filme alemão de 1914 chamado The Golem. Né? Veja que ele é anterior ao Frankenstein, né? No cinema. No folclore judaico, o Golem é um ser animado, ele é um gigante de barro. No hebraico moderno, a palavra golem significa tolo, imbecil, estúpido. Né? O nome é uma derivação da palavra gelen. Veja aí, gelen, geleia, né? Gene, né? Significa matéria-prima, gelen. Né? Voltando ao mundo real, veja, então veja que essa questão mística, eu acho que está muito presente, né, na mentalidade, né, do sionismo, pois que o sionismo é justamente o aspecto mais radical, né, do racismo, né? Povo escolhido, raça pura e toda essa coisa aí, terra prometida, né? Veja, voltando ao mundo real, ao mundo sionista, que é um mundo completamente monstruoso, né? O Golem, digo, Netanyahu, quer dizer, ele está jogando para sua torcida, né? Por exemplo, sobretudo, ele está jogando para os Estados Unidos. Né? Veja, a eleição americana, eu vou falar também um pouco sobre a eleição americana. Né? Veja, o Netanyahu é um bom amigo do Trump. Né? Ele precisa de ações contundentes aí para melhor descarrilhar aí essa famigerada administração Biden, né? Blinken, Sullivan, Kamala. Né? Veja, o governo do Biden ele tem acumulado perdas lá na Ucrânia, tem apanhado um tanto dos russos por lá, né? Principalmente no Donbass. Né? Daí descontam, sempre demonizando muito o Irã. Né? Eles ficam doentes de inveja aí das reservas de petróleo do Irã, dos persas. Né? Daí que o Irã é obrigado a praticar uma estratégia aí de paciência. Hoje nós vimos que a paciência do Irã tem um limite também e que ele não teme Israel. Ele deu sua jogada, sua bola, foi bastante contundente, fez um gol aí de placa. Agora vamos ver a reação de Israel. Né? Veja, e o Irã é tido como um país
militarmente forte, autossuficiente em energia e que não tem bomba atômica. Bom, isso há muitas controvérsias, né? Você sabe, não ter arma nuclear no mundo equivale a ser um João Bobo, um Zé Ninguém, a não ser nada, a não ter nenhum valor efetivo no mundo real, vamos dizer assim. Bom, o objetivo então do Netanyahu é levantar os Estados Unidos para jogá-lo contra o Irã, para destruir todo o projeto nuclear do Irã e daí roubar todo o seu petróleo, né, muito provavelmente. Né? Bom, vamos ver essa questão se isso é possível. Veja, a eleição americana entrou no Oriente Médio, né? Entrou na Ucrânia. Né? A grande incógnita, então, era o Hezbollah. Né? Veja, eu disse há pouco que 3H se compadece do terrível destino dos palestinos, que somente esses 3Hs, né? E que o mundo árabe e o mundo muçulmano ficava de braços cruzados. Nós vimos que isso não é verdade. Né? Hoje, com o Irã mostrou que isso não é verdade. Não é somente o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. Né? Veja, o Hezbollah teria aí um arsenal de 150 mil mísseis russos, iranianos, coreanos. Né? Veja, o Hezbollah nunca usou esses mísseis. Né? E os israelenses dizem que eles destruíram metade desses mísseis. Né? Além de terem eliminado os mais importantes líderes do Hezbollah, incluindo o líder máximo, aí, o Nasrallah. Bom, eu acredito que os mísseis velhos, aí, fáceis de destruir, o Hezbollah já usou todos, né, dando até um trabalho fácil para o domo de ferro, o Iron Dome. Né. Veja, se o Hezbollah tem mísseis hipersônicos, os supremacistas aí de Israel, né, as pessoas da raça superior, né, da raça pura aí, do projeto da Grande Israel, né, por exemplo, o Bibi, o Ben-Gvir, o Smotrich, né, e todos os presidentes sionistas anteriores, né, a impressão que dá é que tudo que eles querem é ser atacado de uma forma contundente, né? Bom, então hoje eles tiveram suas preces atendidas, né? Foram realmente atacados pelo Irã de uma forma indiscutível, né? Pode ser que o ataque de hoje cause muitas baixas civis, também poderiam dar uma justificativa para Israel usar bombas nucleares, né? Bom, eu já disse várias vezes que eu não acredito numa guerra nuclear, mas acredito assim que é muito possível o uso de microbombas nucleares e mini bombas nucleares, né? Bom, sobre a questão de trazer os Estados Unidos para a guerra, minha gente, quando que os Estados Unidos não estão nesta guerra? Eles já estão nesta guerra há muito tempo. Essa questão de trazer os Estados Unidos para a guerra é mais uma questão de narrativa, de mídia, é mais uma questão midiática do que de qualquer outra coisa. Eles já estão totalmente nesta guerra. Aliás, recomendo muito. Eu estava vendo agora uma live com o Lineker, que ele está com um canal aí sensacional, aí, o Índio Muri, Índio Mura. Veja, estava agora numa análise, ele e mais o comandante Robson, eu recomendo muito, porque veio bem de encontro a gente que está querendo mais informações aí sobre o contra-ataque aí do Irã no país sionista aí de Israel, né? Bom, eu já mencionei aí o rio Lituane, que é um dos objetivos de Israel no Líbano, né? Sobre jogar xiitas contra sunitas. Bom, fala um pouquinho do Líbano. Veja, é um país complexo, com 18 seitas, né? Sobretudo os xiitas, né? Depois vem os sunitas, praticamente empatados aí com os cristãos. Tem várias seitas, por exemplo, cristãs, por exemplo, a dos maronitas, né? Veja, também há um interesse econômico, sempre há interesse econômico numa guerra. O gás, em frente à costa sul do Líbano e tudo mais que está em jogo, né? Veja, então veja, nós temos lá os Estados Unidos, né, num vácuo de poder, país dominado pelo dinheiro, uma superpotência econômica e militar, totalmente dominado pelo lobby sionista. Né? É um país que é conduzido pela política monstruosa de Israel. Né? Ele está refém de Israel, mas não é que ele está refém, ele é praticamente a mesma coisa. Né? Veja, os Estados Unidos deram 8,7 bilhões de dólares para Israel bombardear o sul do Líbano. Então, quem acha que os Estados Unidos não está fazendo parte da guerra não sabe de nada. Né? Veja, o Times of Israel informou, alguns minutos antes do ataque, que Israel atacaria a sede do Hezbollah. Os Estados Unidos avisou que ia atacar, quer dizer, ele deu as coordenadas todas, porque a CIA e a Mossad é praticamente a mesma agência, né? E aí foi logo em seguida aquele ataque aéreo massivo à sede do Hezbollah em Beirute, pois que o objetivo era atacar os líderes do Hezbollah, incluindo Hassan Nasrallah, né?
Veja, infelizmente o Hezbollah não tem qualquer espécie de defesa aérea minimamente decente, como o Hamas também não tem nenhum tipo de defesa aérea, e é por isso que Israel ataca com sua formidável força aérea, né? Porque Israel, se for para uma guerra convencional em terra, uma guerra de exércitos, ele vai levar uma surra de criar bicho, como já aconteceu ali em 2006, hein? Bom, e agora foi o maior ataque aí, né, de Israel em anos, né, contra o Líbano. E aí atingiu o comando do Hezbollah, edifícios residenciais, um ataque preciso, mortífero, com a logística de satélites aí dos Estados Unidos, né? Altos funcionários estavam lá presentes. Bom, e houve a morte aí também de Yassin Saf al-Din, primo de Nasrallah de Ali Anmar, né? Lá no sul de Beirute, em Gurb, né? Bom, esse tipo de ataque só é possível com tecnologia de satélite de alto nível, satélite para identificar o local exato. Veja, nesse setor de satélite, os Estados Unidos têm alta prevalência, alta capacidade, né? Veja, então eu duvido que haja tão propalada invasão terrestre, né? Um país que é Israel, que é pequeno e que só tem uma formidável força aérea para jogar bombas em civis, né? Veja, ele não tem o menor pudor para supostamente eliminar que eu vou dizer, combatente do Hamas, da resistência do Hamas, ele não hesita em destruir quarteirões inteiros, igrejas, escolas, hospitais, né? Veja, é uma coisa, por isso que eu disse, é um Estado monstruoso, né? Bom, então o Hezbollah não tem aviões, não tem força aérea, né? Veja, mas o Irã tem, né? O Irã tem uma força formidável, né? Bom, e além disso, o Israel, ele além de ter uma força aérea forte, poderosa, ele tem, diz ele que tem 300 bombas nucleares. Veja, existe sempre a opção sanção, né? Ou seja, dada a natureza fundamentalista, sionista e monstruosa do Estado de Israel, se eles se virem excessivamente acuados, usarão a bomba atômica, inclusive sobre si mesmos, numa espécie de holocausto às avessas. Já falaram que são capazes de fazer isso, né? Veja, no momento, todo o seu jogo, então, consiste em atrair o Irã para uma armadilha. Já vimos que o Irã não tem medo dessa armadilha, né? O Irã não está mais de braços cruzados. Ele fez aí o seu gol de placa, agora a bola está com Israel, né? Bom, além disso, era de se perguntar qual seria a resposta da Rússia, né? Dependendo dessa resposta de Israel aí, né? Por isso que eu não acredito numa guerra nuclear, né? Porque a Rússia, mesmo que ela não tome partido por nenhum lado, né? E a Rússia, inclusive, ela tem negócios históricos com Israel, né? Tem muitos judeus na Rússia, né? Veja, mas ela também não gostaria de modo algum que o Irã fosse aniquilado, né? Sendo o Irã um vizinho, um parceiro da Rússia ali no Mar Cáspio, mantém arranjos estratégicos importantes, né? Bom, isso para não mencionar a China, né? Uma vez que um dos objetivos aí dessa guerra no Oriente Médio, né, é prejudicar a Rota da Seda e os BRICS, né? Bom, então houve essa grande destruição ali no sul do Líbano, né? Bom, realmente a informação oficial é que o Hassan Nasrallah realmente foi assassinado. Bom, então assim, aí não é a hipótese de pensar que seja algum tipo de desinformação, né? Bom, eu não estou convencido até o momento que o ataque de pagers, né, foi coisa, assim, 100% de certeza que foi coisa de Israel. Para mim foi mais. É evidente que tem pessoas de Israel envolvidas nisso daí, mas o governo de Israel negou peremptoriamente que ele tenha uma ligação direta com essa coisa dos pagers, né? Bom, os peixes que explodem pode ser uma espécie de um teste, né, para o uso de alguma tecnologia aí. Tem algum jogador por trás aí, usou alguns peões aí para perpetrar essa desgraça, né? Por exemplo, para explodir coisas eletrônicas à distância. Ter sido uma forma de um teste, né? Bom, basta saber que você consegue explodir os pagers, né? Você fica enviando mensagens continuamente para os pagers. Então, quando ele recebe mensagens continuamente, ele começa a aquecer. E daí o calor detona o explosivo que foi colocado ali dentro. E quem é que. Da onde veio essas mensagens contínuas? Tenho certeza que lá o pessoal da CIA sabe quem é que estava enviando as mensagens.
Tenho certeza que o pessoal do Mossad sabe, tenho certeza que o pessoal lá do KGB também deve saber, né? E provavelmente o serviço secreto chinês também deve saber. Enfim, então deve ser uma coisa que vem aí de um jogador, né? Talvez todos estejam interessados nessa tecnologia, porque não tem nenhum santo na história, né? Bom, falando sobre a Rússia agora, veja como é que anda lá na Ucrânia, hein? Será que está andando com uso de aparelhos? Veja, o Donald Trump aí, que fala como se já fosse o presidente, né? E disse aí que certas concessões precisam ser feitas a Vladimir Putin, mas que seria melhor que a Ucrânia aceitasse logo essas concessões, senão vai ficar cada vez pior para a Ucrânia. Bom, tá aí uma coisa que eu tenho que concordar com o Trump, né? Veja, o Zelensky ele já não acha, né? O Jázaro, né? Aliás, por falar em Jázaro, você tem 3 Jázaros famosos aí. O conceito de Jázaro, basta você assistir os 4 vídeos que eu fiz sobre a máfia Casar, lá da Casária, né? Bom, é o Milley, Javier Milley, que é uma espécie de um cripto-Jázaro, né? O Zelensky, Jázaro e o Netanyahu, né? Esse é Jázaro até o osso, né? Bom, o Zelensky ele não só acha que ele venceu a guerra contra a Rússia, pelo menos é o que ele diz, né? Como ele conta com a hipótese de que ele vai depor o Putin e passar a governar a Rússia. É isso que ele pensa. Ele reza pedindo isso daí, né, para o Deus dele, né? Talvez ele queira mesmo criar uma nova União Soviética. Poderia se chamar aí a União das Repúblicas Neoliberais do Zelensky, né? Bom, o Zelensky é o Jázaro aí que quer fazer a paz na Ucrânia sem falar com a Rússia, né? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, certo com S, né? Bom, dizem que o Mossad tem 90 quilômetros de túneis nas montanhas do Líbano. Bom, eu não duvidaria se dissessem que o Mossad tem túneis subterrâneos debaixo do Hospital das Clínicas em São Paulo, né? Esses caras amam espionagem. Veja, eles podem viver num buraco de tatu se alimentando com raízes de baobá, sei lá. Vai saber, o Hezbollah deu uma boa surra em Israel em 2006, da Força Terrestre. Agora, nessa semana, foi a desforra, a revanche. Israel meteu a pernada, é do jogo. E agora o Irã entrou no jogo também com tudo, né? Bom, o Irã, como nós já vimos, ele joga aí com bastante paciência, né? Veja, ele foi atacado lá em abril, né? E agora ele está dando o seu troco em outubro, né? Bom, vocês conhecem a história da tartaruga e do coelho, né? O coelho corre, 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 mas ele para comer uma cenoura, ele para olhar a paisagem, e o tartaruga continua andando, 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 andando. Bom, mas hoje o Irã deu uma de coelho, né? Pois é. O Trump tirou o Irã do acordo nuclear. O Irã tinha um acordo nuclear com o Barack Obama e também com o Joe Biden, né? E por aí você vê que com o Trump, né, o ódio ao islamismo é muito maior, né? É islamofobia total, né? Aliás, o Trump vive se gabando de que matou o Qasem Soleimani e outros líderes do Irã, né? Bom, o Trump disse que o Hezbollah é o Irã, veja, ele acusou o Irã de tentar matá-lo, veja. Então bom, ele não vai poder dizer a real, né? Que foi talvez, será que foi a sua adorada CIA que tentou lhe passar o cerol ali quando lhe furaram a orelha? Não, eu acho que foram uns amadores babacas ali, que deram 8 tiros até acertar o furo do brinco da orelha do Trump, né? Bom, daí ele decidiu ir jogar golfe e um doido escondido dentro da grama, talvez do buraco da bola do golfe, né, tentou atirar nele, outro amador, né? Veja, se a CIA fosse matar o Trump, né, seria algo tão certo e definido como é certo que vai ficar de noite, depois vai ficar de dia. Isso vai, né? Veja, os Estados Unidos têm 18 agências de espionagem, incluindo o FBI. Só que o Trump ele não confia mais no FBI, até onde sabemos, né? Veja, o loiro não é burro, né? Nos últimos dias, o Trump mudou de ideia, né? Assim, ele costuma mudar de ideia, né? Depois ele muda de novo, né? Ele disse que vai suspender as sanções contra a Rússia e contra o Irã. Bom, agora eu duvido, então, que ele não mantenha aí, depois do ataque de hoje, né? Ele vai repensar, vai mudar de ideia, né? Veja, pensando aí num jogo mais complexo, né, podemos dizer que esse jogo que está sendo travado aí no Mar Negro, no Mar Cáspio, no Mar Mediterrâneo, no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, veja, talvez o ponto focal, vamos dizer, da guerra da Ucrânia seja o Donbás, né? E ali no Donbás a Rússia levou a melhor. Bom, será que nós estamos agora às portas da Terceira Guerra Mundial? Poderá ser nuclear?
Bom, eu creio que usarão, como já disse, as micro e as mini bombas nucleares, né? E não se esqueça do meu vídeo sobre esse tema, chamado A Ucrânia Não Tem Bomba Nuclear, onde eu analiso o que é uma mini bomba nuclear, micro bomba nuclear. Veja, o posicionamento do Putin é claro, ele não vai aceitar mísseis de longo alcance, não importa de onde venha. Veja, o Scott Ritter, última parte do vídeo de hoje, pessoal. Um verdadeiro analista, hein? Ele acha que essa fala de Putin não é uma bravata, que ele não vai aceitar mísseis de longo alcance no território russo. Até porque a Rússia sempre está falando que ultrapassaram a linha vermelha, ultrapassaram a linha vermelha. Parece que nem mesmo existe a tal linha vermelha, né? Veja, eles foram atacados lá no Crocus Circus Hall, depois foram atacados numa praia na Crimeia com um míssil. Quer dizer, a linha vermelha já nem dá para ver mais a linha vermelha, né? Bom, mas o Scott, ele disse que no caso da Rússia sentir que ela está perdendo o poder, veja que é aquilo que realmente importa, né? Por exemplo, se ela for atacada em seu território com mísseis de longo alcance, daí vai arrebentar, né? Eu acho que a Rússia vai se defender pontualmente, como vem fazendo, né? Leva um soco, dá um soco, leva um pontapé, dá um pontapé, e assim vai para 12 rounds e no final ela leva, né? Bom, a derrota do Zelensky parece mais provável agora, né? Bom, o Cássaro aí lida mal com a derrota, né? Veja, eles estão acostumados a ganhar dos goins, né? Apesar que eu acho um tanto arriscado dizer que os russos são goins, né? Porque eles são cristãos, né? Veja, a tática do Golem, né, do bebê diabo, nós já conhecemos, é mandar bomba de fogo de avião, né? Até porque ali à volta de Israel todo mundo parece disposto a nunca fazer nada pelos palestinos, né? Excetuando os 3Hs, e hoje nós vimos o Irã se compadece, mas o Irã foi atacado diretamente por Israel. Então já não é simplesmente que ele está defendendo a existência física, né, do povo palestino, ele está se defendendo de Israel também. Já é uma guerra entre países, ou seja, a guerra já escalou, né? Bom, a Rússia tem conquistado aí muitas vilas, lugarejos, localidades, pequenas cidades a cada dia. E parece mesmo que os lugarejos lá, conquistados pelas forças russas, gostam mais do Putin do que do Zelensky, né? É uma impressão minha, né? Bom, vocês me digam aí nos comentários, né? Agora imagine você estar lá no meio de uma guerra entre irmãos, que o ucraniano é irmão do russo, né? Só que um irmão aí chamou 30 gangues aí do Velho Oeste, né? 40 países aí para lutar contra o seu irmão, né, do norte. E o inverno está chegando, né? Nessa hora você vai preferir uma Storchnai, hein? Uma Leborova, né? Você sabe, essas coisas só podem vir da Rússia, né? Então seria o caso de perguntar o quão ruim está a situação na Ucrânia, hein? O quão perto está o inverno, o quão próximas estão as eleições nos Estados Unidos, porque hoje tudo gira em torno dessa eleição, né? O quão Israel está vencendo sua guerra de extermínio, como meter juízo nessa escalada, hein? Bom, só se for o juízo final, né? Bom, os sionistas sempre estão promovendo o juízo final, né? O juízo final dos outros, né? Veja, não é possível meter juízo final, né? Bom, eu expliquei bem isso no vídeo de anteontem, quando falei sobre o jogo e os jogadores, hein? Ora, o jogo é travado pelos jogadores, e todos os mais conhecidos pela grande mídia, né? Por exemplo, o Elon Musk é uma peça do jogo, né? Não é um jogador, é uma peça do jogo. Uma peça importante do jogo, que é o Donald Trump, ele disse que um acordo deve ser alcançado. Veja, esse acordo valeria aí tanto para a Ucrânia quanto para o Oriente Médio. Poxa, se conseguisse isso, poderia até ganhar o prêmio Nobel, né, Trump? Né? Veja, todo mundo aposta que tudo vai se resolver no dia 5 de novembro. Bom, será que ele vai levar essa eleição? Talvez ele ganhe, mas será que ele leva? Bom, aí o Trump ou a Kamala serão o presidente, ou então vai ser o presidenta, ou a presidenta. Mas não se pode negar, o Irã, a Rússia, a China, todo mundo está esperando o resultado. E também os brasileiros, né? Veja, o desvairado e deslumbrado movimento neocon nos Estados Unidos, este braço poderoso do lobby sionista, este movimento que criou a política identitária no mundo, as pessoas pensam que isso é uma coisa de esquerda. Eu ainda vou falar sobre isso. O movimento identitário é criado pela direita americana, é criado pelos neocons lá, eles lançaram a base disso daí. Veja, parece que os neocons eles sempre estão desejando fervorosamente a guerra total, né? Pensa, por exemplo, Dick Cheney, que é um dos caras aí por trás do 11 de setembro, hein? Um dos caras mais brutais do mundo. Esse aí é Golem, né, na goela, né? E também o John Bolton. Veja, esse John Bolton, veja só, o Trump mesmo, ele disse que
Se ele ouvisse, se ele prestasse atenção, se ele seguisse alguma das coisas que o John Bolton diz, veja, ele logo estaria travando guerras com Deus, com o mundo inteiro, né? Pois bem, esses dois tipos aí, Dick Cheney e John Bolton, podia ser o Dick e John, né? Seria melhor para o mundo se fosse uma dupla sertaneja, então de música country americana. Bom, eles apoiam a Kamala. Sentiram? Se a Kamala ganhar, a Ucrânia vai receber um imenso apoio militar do Pentágono e da OTAN, vocês entenderam? A guerra vai piorar. Então o Trump ele quer aparecer como o príncipe da paz. Sim, haveria guerras, mas não a terceira guerra mundial nuclear, você entende? Guerras regionais tudo bem, né? O Trump gosta até, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Bom, bate na madeira aí, pô. No Brasil não, sai fora coisa ruim. No Brasil nós queremos, veja, nós queremos nadar nos nossos rios, pô. Vocês querem tomar nossa água, né? Vocês querem a nossa comida, né? Na hora do vamos ver, é para cá que eles vão vir, né? Bom, com o Trump, o bebê diabo, ele cresce como vencedor do Oriente Médio. Só que agora ele está numa sinuca, hein? O Irã não ficou calado nem quieto, né? Veja, pode ser que o Irã... Como é que vai ficar o Irã, hein? Todo mundo está se perguntando isso. Bom, o nosso vídeo ele é sempre desagradável para o chapéu de alumínio, né? É por isso que não tem nenhum chapéu de alumínio na nossa comunidade Luz no Fim do Túnel. Bom, essa é a minha leitura, né? Chapéu de alumínio não se cria, essa coisa de torcedor deixa para o estádio de futebol, né? Bom, mas e o Bruce Lee? Como é que fica, hein? Porque nós falamos do Irã, da Rússia, da Ucrânia, de Israel, do Líbano, do Hezbollah, mas no fim das contas, o grande jogo aqui, por trás e acima de tudo isso daí, é a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China. Isso que eu falei, Bruce Lee, né? Veja, aí o jogo fica ainda mais perigoso, porque é uma coisa ainda mais profunda, de mais longo prazo, né? Porque aí nós estamos falando sobre a hegemonia mundial. Veja, então é muito importante o que acontece lá em Taiwan, né? Vocês viram que os lances dos pagers começaram lá em Taiwan? Não é estranho, não é esquisito? Então pode ter sido uma coisa dos americanos, né? E daí o Yankee manda 8 bilhões de dólares para o Bibi destruir Beirute? Vai vendo, hein? Vai vendo. Se não é o Yankee, o gringo, o tio Sam, hein? O Trump, sabemos, não quer lutar com a Rússia. O seu objetivo é vencer a China. Veja, eu acho assim, os Estados Unidos eles têm poucas chances de vencer a Rússia e têm menos chances ainda de vencer a China. Sobretudo porque esses dois aí estão bem unidos neste momento. Tem um outro ponto aí, o Ocidente está se desfazendo, né? Ou melhor dizendo, ele está se desmilinguindo, né? Veja, o Ocidente está decaindo, gente. A classe baixa está aumentando no Ocidente. O nível educacional do Ocidente está caindo, hein? Dizem até que o QI médio do ocidental está mais baixo. Isso não é nada bom, né? Bom, no Oriente é o contrário, hein? Está se desenvolvendo tremendamente. A classe média está crescendo muito depressa. O nível educacional hoje do oriental é sabidamente superior ao do ocidental, falando de uma maneira geral. Mas eu estou falando das classes estudantis do mundo, né? Veja, mas também das universidades, das academias, né? Enfim, então, de um modo geral, da ciência, né? De um modo geral, tudo que o Ocidente quer hoje, vocês não têm a impressão que tudo que o Ocidente quer hoje parece destrutivo? Então, o Ocidente passa a ser um perigo para o mundo. Já o Oriente, ele quer ganhar tempo. Por isso que, pô, você precisa se orientar. Pô, né? Quem falava isso daí era o Raul Seixas. Pô, vê se orienta, pô, né? Sabe, o oriental é paciente. Eles criaram o taoísmo, o budismo, religiões de paciência, né? Veja, e por isso que o Oriente ele quer ser paciente, ele quer ganhar tempo, né? Porque tem um adolescente aí desesperado, né? E é por isso que o Oriente quer ganhar tempo, porque ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está produzindo, ele está se industrializando numa velocidade espantosa, ele está educando as massas, né? Bom, veja, nós estamos agora há poucos dias, aqui já ao final do nosso vídeo, de um evento importante. Veja, se fosse o Pepe Escobar falando aqui, ele diria absurdamente importantíssimo. Veja, nós estamos há poucos dias aí do dia 22, 23, 24 de outubro. Aliás, por falar nisso, agora no domingo vai ser a eleição aqui da Prefeitura de São Paulo, né? Bom, mas aí nós vamos ter lá o summit, a reunião aí, né? A cúpula dos BRICS, lá em Kazan. Os BRICS vão lançar a moeda BRICS, gente.
Veja, o ódio dos Estados Unidos a isso daí deve ser medido em MET, MET 1, MET 2, MET 3, sabe? Aquela tabela que mede a intensidade de um sismo, de um terremoto, né? Veja, neste momento os Estados Unidos e a União Europeia estão num processo de decadência. Não é uma decadência que vai acontecer de repente, né? Ela acontece a cada ano, né? Veja, e as soluções para resolver isso daí, pode observar. Veja, as soluções parece que só fazem piorar o Ocidente, né? Como se você fosse tratar um cara que bebeu muito com mais uma dose de cachaça, assim não vai, né? Veja, o Ocidente já está em recessão. Veja, o Ocidente, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha. Veja, e a China? A China não sofre recessão nenhuma, gente. Não caia nessa esparrela. É verdade que ela cresce menos, mas o crescer menos na China é um baita de um crescimento, está entendendo? A China, muito sabiamente, ela sentou-se no banco de trás em alguns problemas, em algumas questões, enquanto a Rússia é o motorista. E vice-versa, dependendo do contexto, né? Então existe um G2, né? Veja, existe um G2. A Rússia e a China, elas agem com muita desenvoltura, com muita cautela, né? Ao mesmo tempo é desenvoltura, por exemplo, a cimeira lá de Kazan, e também com muita cautela, né? Porque sabe que está lidando com, né, quase que uma criança louca, né? Que é o Ocidente. Veja, o Trump ele é sinofóbico, além de ser islamofóbico, ele é sinofóbico. Veja, porque o Trump, assim, ele é um bilionário americano, um neoliberal, um cara que vive e ama o American Way of Life. E ele vê a China como uma ameaça a esse modo de vida, né? Nos seus salões, aí, nos seus hotéis, né? Veja, é engraçado, né? Mas, por exemplo, a Califórnia fica no Pacífico, ela tem melhores relações com a China do que o leste, onde está Manhattan, Nova York. Bom, o candidato aí a vice-presidente aí viajou umas 20 vezes para a China, né? Ah, o Jacob Sullivan aí do gabinete do Joe Biden, que ainda é o presidente, mas não aparece mais, né? Ele fez uma visita secreta, não tão secreta assim. Foi recebido pelo mandarim Xi Jinping. Então, de fato, existe um G2, né? Veja, a Rússia e a China volta e meia peças do Ocidente e vão lá até eles, né? Pois já sabe para onde os sinos dobram. Já sabe para onde os sinos dobram. Vão lá tentar convencer o Xi Jinping de alguma coisa, né? Obviamente, todo mundo tem seus alinhamentos, suas nuances, mas a relação dos democratas com a China é melhor do que a relação dos democratas com os russos, e vice-versa, né? Quer dizer que fica elas por elas, né? Por exemplo, já a relação de Trump com os russos é melhor do que a relação de Trump com a China. Então a gente vê que de todo jeito o jogo fica cruzado, né? Golpe cruzado. Bom, e a cúpula de Kazan, entre 22 e 24 de outubro, já anuncia uma expansão. Vão trazer o Irã, veja, é um momento excelente para trazer o Irã, hein? E a Arábia Saudita para os BRICS. Bom, e os Estados Unidos temem mesmo aí, ficam com febre, né, por causa do seu queridíssimo dólar, né? Veja, porque já está em processo a desdolarização, né? Por enquanto ela está assim nos meandros, né? Nos projetos, né? Veja, o Donald Trump ele pretende impor aí tarifas antiliberais aí de 100% de multa a todos os países que se livrarem do dólar. Então você vende alguma coisa daquele país e que não é em dólar, para entrar nos Estados Unidos vai ter uma sobretaxa aí na alfândega, né, de 100%. O Trump leva isso muito a sério, né? Hoje em dia, os derivativos financeiros atingem trilhões de dólares em especulação. O Banco de Compensações Internacionais, aí, o BIS, Banco Central dos Bancos Centrais, vive hoje um sério problema, hein? Veja, a questão da desdolarização já deveria estar mais adiantada, né? Desde o ano passado que se discute isso seriamente lá em Johannesburgo, na África do Sul, mas tudo indica que agora a discussão já vai para um segundo nível em Kazan, na Rússia, na reunião dos BRICS. Bom, e a China já lançou aí uma integração dos bancos centrais de Hong Kong, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Tailândia e outros países. Veja, já passou a primeira fase de testes, né? É claro que vão fazer isso daí gradualmente. Ninguém está interessado em uma queda brusca e vertiginosa do dólar. Isso não vai acontecer, pessoal. Será gradual, será gradualmente. Até o professor Robson fala, eles vão cozinhar a águia lentamente, né? Na água quente, ela vai virar um sapo assado, né? Bom, os estrategistas chineses dizem que isso vai levar 6 anos a desdolarização. Já os estrategistas russos dizem que vai levar um pouco mais, talvez uns 10 anos. Anos difíceis pela frente. Bom, o que não mata, engorda ou fortalece. Pessoal, muito obrigado por sua presença aí no nosso vídeo. Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos. Vamos ficando por aqui. Se você está seguindo o canal,
tá tudo bem. Então é só dar um like, né, e fazer um comentário. Bom, se você não está seguindo, aí é problema, hein? Segue que você não vai se arrepender dos nossos conteúdos. Aqui nós temos um tipo de conteúdo diferenciado, calcado em fontes reais, nas melhores fontes alternativas, canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre comunicação, de livre expressão. Então vamos ficando por aqui. Melhores descrições aí na descrição do vídeo. Também quem quiser ajudar o canal é bastante simples. Você pode fazer um Pix aí para o e-mail ou para o CPF aí na descrição do vídeo. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos. Agradeço aí a sua atenção e os seus comentários. Vamos em frente. E até a próxima e fiquem com Deus.